aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. A programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. O programa de hoje dedicaremos à reflexão sobre um projeto que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou recentemente. Projeto de se fazer um rodoanel, melhor dizendo, o terceiro rodoanel em Belo Horizonte, porque já tem o primeiro, Avenida do Contorno, o segundo, anel rodoviário. Agora, com um mega projeto, se fazer um rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. No último dia 15 de abril, agora 2021, nós fizemos na Câmara Federal uma audiência pública presidida pelo deputado federal Rogério Correia, onde muitas lideranças dos movimentos sociais populares se posicionaram sobre o que significa essa obra faraônica do rodominério, rodoanel, que estamos chamando de rodominério. No primeiro bloco, preste atenção no posicionamento do advogado popular Henrique Lazzarotti, do movimento Serra Sempre Viva de Ibirité, e também no posicionamento de Joaquim, do Aprovargem, da Associação de Proteção de Vargem das Flores do município de Betim e também do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim. Em nome do movimento Serra Sempre Viva, que luta aqui na região de Ibirité, Sarzedo e Mariucã, em especial pela proteção e defesa da Serra do Rola Moça e de seus mananciais, eu quero agradecer por esse convite, por essa acolhida na comissão, para que a gente possa hoje tratar do assunto do rodoanel, rodominério, como nós temos chamado. Como ficaram ao longo das várias intervenções, se trata, na realidade, do rodominério, né? Eu queria, como o tempo vai ser breve, tem que ser assim, nós temos muitas contribuições a serem dadas hoje, eu quero dizer que não vou tratar aqui, adentrar muito no tema do acordo, mas queria ser solidário a todos os atingidos e atingidas de Brumadinho e da Bacia do Paraopeba, dizendo que esse é um acordo espúrio, uma decisão ilegítima e mal tomada pelo Estado de Minas Gerais e pela Vale à revelia dos interesses de milhares e milhares de pessoas duramente atingidas, até mesmo em sua vida, né? Foram 273 vítimas pelo crime ambiental praticado pela Vale no Córrego do Feijão. Para falar sobre essa obra, o rodoanel, o rodominério, essa obra autoritária, ecocida e eleitoreira, é bom que se diga, a gente pode citar alguns dados. De Minas Gerais vai investir desse espúrio, né, recursos oriundos desse acordo espúrio, 4 bilhões de reais para, através de uma PPP, né, de uma concessão pública, esse rodoanel, que será com pedágio, né? Então ela não é destinada para atender a população pobre, a população trabalhadora, ela é destinada para atender, sim, as grandes empresas, o grande setor industrial, em particular, como pode ser analisado visto pela análise do traçado do rodoanel rodominério, para em especial as mineradoras aqui da nossa região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos falando de um empreendimento que pode durar até inicialmente 5 anos de obras, mas da nossa experiência nós sabemos que isso pode se arrastar por muito mais anos, né? Uma rodovia de 100 quilômetros de comprimento e que tem faixa de domínio, né, de 150 metros até 200, 300 metros de áreas que vão ser desapropriadas ao longo desses 100 quilômetros. Estamos falando aí de 13 municípios inicialmente que vão ser atingidos diretamente por essa obra do rodoanel, do rodominério, né? Mas, então, é um projeto ecocida, a gente está chamando dessa forma, porque vai trazer enormes impactos, inclusive irreversíveis, para o meio ambiente, centenas de unidades de conservação municipais, estaduais, federais, também do ponto de vista cultural, impactos em sítios históricos e arqueológicos, patrimônios diversos, estações, saberes e lugares, comunidades tradicionais, pelo menos 12 comunidades quilombolas aí muito próximas desse traçado do rodominério, né? Além de que serão milhares de famílias desapropriadas. A gente está estimando aí pelo menos umas 4 mil desapropriações, o que
a gente pode chegar à conclusão de 20 mil pessoas da noite para o dia se encontrar sem casa, né? Sem ter onde morar, ser afetada de uma forma tão lenta como essa, né? Sabendo que o país, a gente infelizmente hoje não conta com programas importantes de habitação popular. Então dizer que é absolutamente também questionável que essa obra vá trazer até mesmo desenvolvimento econômico para essas áreas que vão suportar essa infraestrutura, porque como a gente vê da nossa experiência, muitas dessas áreas terminam até mesmo bastante degradadas ao longo dos anos. Então, é até mesmo questionável desse ponto de vista. Eu também não vou ter tempo aqui de adentrar na questão da dicotomia entre as ferrovias e as rodovias. A gente vê que há uma preferência inaceitável, lógica, inexplicável, sempre pelos projetos rodoviários. E a pauta ferroviária fica sempre esquecida. Mas a gente sabe que a legislativa, até o próprio governo do Estado de Minas Gerais, tem formulações importantes, um plano estratégico de ferrovias, e nesses momentos que essas pautas têm que ganhar relevância pela centralidade que elas têm, né? A recuperação das ferrovias para a reativação do transporte passageiro por trens regionais, também pela expansão das linhas do metrô, né? A gente, lembrando que a Constituição do Estado de Minas Gerais permite a exploração direta ou por concessão de ferrovias no âmbito estadual. Então não há essa desculpa também que a CEINFRA vem dando aí. Mas eu queria exemplificar a violência que esse projeto do Rodoanel representa, colocando 3 pontos. Os planos diretores municipais que têm sido totalmente desconhecidos, né, pelo projeto do Rodoanel. O Rodoanel Rodominério não toma conhecimento dos planos diretores e de outras leis municipais, ambientais, urbanísticas, o que é extremamente grave, né? Porque a gente observando pelo traçado que está sendo proposto, nós vemos que ele desconhece e afronta definições que os municípios tomaram, estratégicas para o desenvolvimento territorial desses municípios. Alguns, é bom que se diga, deputado Rogério Corrêa, alguns municípios estão nesse momento com planos diretores em fase de revisão, e seria importante que esses municípios pudessem ter essas estratégias de desenvolvimento definidas, não em função do Rodoanel Rodominério, mas das exigências ambientais, sociais e econômicas, né? Então é uma inversão que está acontecendo. Eu poderia citar, por exemplo, um caso gravíssimo que é uma afronta ao plano diretor de Ribeirão das Neves, em que uma área apresentada como área rural, na verdade, pelo plano diretor é uma zona de proteção ambiental, a APA da Lajinha, que vai ser devastada e destruída. Uma área de interesse natural, hídrico, com valor imenso para o povo daquelas. Então, os produtores estão sendo desconsiderados, estão sendo atropelados, são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento urbano dos municípios. Eu queria lembrar também, e aí é importante que se aguarde, né, a consolidação desse planejamento, inclusive em nível metropolitano, né? Eu queria citar também como um elemento que mostra a agressividade desse projeto do Rodoanel, Rodominério, que a gente tem chamado de passar a boiada. No âmbito aí do projeto do Rodoanel, pelo decreto que deu início a esse processo de implantação do Rodoanel, foram revogados 3 decretos de extrema importância estaduais, de extrema importância para a governança ambiental e urbanística da região metropolitana de Belo Horizonte, em especial do vetor norte. Essa é uma bandeira que tem sido levantada pelos companheiros e companheiras lá da região da Alça Norte. Então, o que está deixando claro é que esse processo do Rodoanel já está impactando fortemente a região metropolitana de Belo Horizonte do ponto de vista ambiental e urbanístico. Um desses decretos que foi revogado, vou citar apenas esse, que é o decreto 39.585 de 98, ele estabelece a necessidade de aprovação prévia, anuência prévia, para projetos dessa monta por meio do governo do Estado de Minas Gerais. Esse revogaço que o Zema fez, através desse decreto que inaugurou o Rodoanel, ele revogou três decretos que têm importância estrutural para a governança ambiental e urbanística da região. Hoje, não só o Rodoanel, como outros projetos que interessam mais de um município na região metropolitana, podem estar sendo aprovados de caixa porque não passam mais pelo crivo das secretarias de Estado, de urbanização e tudo mais. Além disso, eu acho que é também legal mencionar que na fase de consulta pública inicial em que nós encontramos até pouco tempo agora, até semana passada, as audiências públicas meramente formalistas, mecanicistas, feitas por meio de conferências virtuais que não permitem a participação da população, entre os ouvintes e aqueles que apresentam, né,
os representantes da CEINFRA que apresentam o projeto, estão deixando uma frustração enorme, deixando de cumprir exigências da Constituição Federal, da Lei Federal, cito o da cidade, o Estatuto da Metrópole, tratados internacionais que reconhecem e afirmam a necessária observância desses princípios de participação popular, deputado, no planejamento e na gestão das cidades e das regiões metropolitanas. Essas audiências foram feitas sem uma divulgação prévia efetiva, elas foram feitas de forma virtual, muito limitadas. A gente quer lembrar que, no momento da pandemia, a maior parte da população brasileira está com muitas restrições de acesso à internet. Os documentos foram disponibilizados apenas com 15 dias antes do início das audiências. O órgão legislativo competente para fiscalizar o Poder Executivo em Minas Gerais está impossibilitado de realizar audiências, né, nas suas comissões. E esse traçado afeta 13 municípios, foram realizadas apenas 4 audiências públicas. Isso é inaceitável, né, desse ponto de vista da participação popular, da importância que ela tem para garantir o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito do Brasil. Para finalizar, dizer o seguinte: houve uma inversão, o licenciamento ambiental está previsto para depois da licitação, e isso pode provocar graves prejuízos, tanto para o meio ambiente quanto para ambientais e sociais, mas também para o patrimônio público do Estado de Minas Gerais. Porque uma vez que a vinculação do edital de concessão, o edital de concessão pública vai dificultar que esse projeto possa ser adaptado às exigências ambientais que vão ser posteriormente verificadas. Então, é uma série de problemas que a gente tem encontrado, e eu teria mais coisas para falar, mas com certeza outras companheiras e companheiros vão poder complementar a minha fala nesse sentido. Eu queria agradecer a participação e ficar à disposição dessa comissão. Muito obrigado. Mas o Henrique representou o movimento Serra Sempre Viva, ele que é advogado popular e morador de Ibirité. Rogério, boa tarde. O nosso grande representante mineiro, Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores, todas e todos, né? Eu sou gestor ambiental, meu nome é Joaquim, sou de Betim, também sou da Aprovage, Associação de Defesa das Águas de Vargem das Flores, e também do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Betim. Então, pessoal, eu venho aqui trazer um sentimento de indignação e resistência contra esse grande projeto do Rodoanel. Então, em nome dos movimentos sociais, populares e diversas pessoas, eu venho aqui trazer essa indignação. Esse projeto, né, projeto rodominério, que aí da região metropolitana de Belo Horizonte, aí do governo Zema e da Vale, é para beneficiar de fato a mineração. Mineração que há 2 anos atrás matou quase 300 pessoas, com rompimento da barragem de Brumadinho, barragem de rejeitos de minério. Sério demais isso aí. E agora querem matar juntos, né? Matar mais pessoas, acabando com nossas águas, matando milhares de nascentes, cursos d'água da região metropolitana de Belo Horizonte. Então sabemos que as pessoas mais pobres serão os primeiros atingidos. Então, amigos e amigas, é triste a gente estar fazendo essa discussão em meio à pandemia. E a gente sabe quem vai ficar mais prejudicado são os mais pobres, sem água, casa. Sem água, sem casa. Projeto de morte do nosso povo. Como não se bastar, em meio à pandemia que hoje completa 362 mil mortos no Brasil pela Covid-19, um gestor público propõe matar mais pessoas. Então nós não aceitamos esse rodominério. É um projeto de morte. Eu diria que é um projeto do demônio. Nós aceitarmos um projeto que vai matar as pessoas. Zé Luiz de Betim também lembra muito bem. Ele lembrou muito bem aí a Lagoa Vargem das Flores, que esse manancial, isso não é terrorismo não. Se esse rodominério acontecer, esta lagoa vai secar, porque é uma lagoa intermitente, abastecida por nascentes que estão todas à sua montanha. E aí a gente fala de Ribeirão das Neves, de Contagem, de Esmeralda. Então é muito complicado. Esse sentimento de resistência, eu quero aqui transmitir essa energia para cada um e cada um aqui de Betim, que nós estamos juntos e não vamos aceitar esse projeto de morte.
Fora projeto de morte, projeto do demônio, Rodoanel, Rodominério. E viva a resistência! Obrigado, Joaquim. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já com Palavra Ética para continuar socializando com você aqui posicionamento de lideranças de movimentos sociais populares sobre o projeto do Rodoanel do governo de Minas Gerais em parceria com a mineradora Vale. Espere aí e voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nesse segundo bloco, quero partilhar com você mais alguns posicionamentos de lideranças populares sobre o projeto de se construir um terceiro rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana. Preste atenção no que diz Adriana Souza, do movimento Vargem, SOS Vargem das Flores de Contagem e também da Frente Brasil Popular de Contagem. Preste atenção também no que diz Ana Carolina, do município de Santa Luzia. Preste atenção também no que dirá para nós a professora e bióloga Lúcia Regina e o agrônomo Bernardo Persechini, ambos de Ribeirão das Neves. É isso aí. Então, assim, primeiro, viu, Rogério, agradecer, né, aí a solicitude em fazer essa audiência pública tão necessária, mas dizer que a Vale não vai ganhar esse rodominério não, porque nós vamos resistir veementemente para que essa destruição ela não ocorra. Pessoal, meu nome é Adriana Souza, né, eu sou professora de História da Rede Pública de Belo Horizonte, atuo atualmente na Escola Municipal da Vila Pinho, na região do Barreiro, ali no Tirol, e estou aqui representando a Frente Socioambiental o SOS Vargem das Flores. Então, o SOS Vargem das Flores hoje, ele é formado 15 coletivos e organizações que militam, né, nessa área socioambiental, e a gente está atuando hoje em 3 frentes, assim, vamos dizer assim, maiores, né? Uma é a frente mesmo de denúncia e fiscalização das construções irregulares que estão acontecendo na APA de Vargem das Flores. A outra é esse projeto que está aqui atrás, o Cidade Viva, 100 mil árvores contagem, que apenas em 3 meses a gente já conseguiu produzir aí 3 mudas, já plantamos quase 100 árvores pela cidade e a gente interrompeu um pouco o plantio público em função da onda roxa. E o terceiro, que é a luta contra o rodominério. Então, assim, a gente viu aqui as apresentações, né, do Rodoanel, mas a gente faz questão de chamar de rodominério porque a gente sabe que esse projeto do governador Romeu Zema, ele atende única e exclusivamente às mineradoras e, para isso, a custo de muitas vidas e a custo de muita devastação. Nós, do SOS Vargem das Flores, nós já fizemos 2 reuniões ampliadas, inclusive uma delas com a subsecretária de Desenvolvimento Urbano aqui de Contagem, que mostrou pra gente o impacto absurdo e devastador do traçado do Rodoanel aqui na bacia de Vargem das Flores, já que o traçado ele passa na área de recarga da bacia de Vargem das Flores, e não é preciso dizer para ninguém hoje como a segurança hídrica da região metropolitana ela está ameaçada. Após o crime de Brumadinho e a morte do Rio Paraopeba, que, assim, por ironia ou por um projeto articulado de morte desse governo, que deu origem ao dinheiro que que eles estão querendo utilizar para construir o Rodoanel, a gente, hoje, Vargem das Flores, juntamente com a Serra Azul e com o Rio Manso, são os principais responsáveis pelo abastecimento de água da região metropolitana. A insegurança hídrica hoje ela atinge milhares, mais de 35 milhões de brasileiros e muitos deles situados em região metropolitana. Inclusive, né, esses dados são até do Sistema Nacional de Saneamento, mas tem uma cidade, um bairro, Jardim Imburá, no extremo sul de São Paulo, que é da região metropolitana e as pessoas têm que ficar buscando água com balde. Então, isso pode acontecer na região metropolitana de Belo Horizonte, porque a Vale assassina já matou
devastou Paraopeba e agora, com esse projeto de rodominério, eles querem devastar e matar o manancial de Vargem das Flores. Mas nós não vamos permitir, nós estamos organizados para não permitir que isso aconteça. Então, assim, a gente precisa entender que esse projeto, além da falta de legitimidade que ele tem, pelo vício de origem que ele carrega, de utilizar um dinheiro que é sujo, de lama e sangue, para causar mais devastação ambiental, por trazer no seu trajeto a ausência completa da participação popular. Porque o que aconteceu nas audiências que aconteceram do governo foram farsas públicas, das quais aqui em Contagem aconteceram 2. Uma foi, inclusive, anulada. A gente entrou no Ministério porque não tinha sequer a gente não conseguia escutar as pessoas pelo YouTube. Ficou mais de 1 hora a audiência acontecendo sem ter som no YouTube. A segunda, a gente participou de forma muito ativa e, inclusive, a audiência foi solicitado o cancelamento pela Prefeitura Municipal de Contagem. O secretário assumiu que iria cancelar, mas através de um ofício, gente, ofício 021 da Secretaria de Infraestrutura, e depois ele manteve a audiência pública, que foi uma farsa. Então, por todos esses problemas de legitimidade, por todos os impactos que ele vai trazer, além da insegurança hídrica que esse projeto representa, tem a questão também da ocupação desordenada, da falta de qualquer tipo de apontamento que o governo faça para poder garantir aí que os impactos sociais que vão acarretar essa obra, que as pessoas elas possam ter aí algum tipo de amparo. Nem isso tem no projeto. Então, por todos esses motivos, nós queremos dizer que de forma muito categórica, nós não vamos aceitar a rodovia da morte na região metropolitana de Belo Horizonte. E nós estamos aqui para dizer, governador Zema, tira a mão das nossas águas. Nós não aceitaremos mais um crime na região metropolitana e resistiremos o quanto for preciso. É isso, obrigado. Muito bem, muito obrigado, Adriana. Ficamos aí com você, parabéns. Protege nossa Vargem das Flores aí, nossa APA. Deixar bem claro que nós não queremos o rodoanel, né, que será um rodominério. Nós queremos que o recurso seja empregado em tecnologias de reparação, recuperação dos rios e nascentes, investimento na agroecologia, manutenção dos nossos bens naturais. O rodoanel, que será o rodominério da Vale, uma obra faraônica que destruirá nossos bens patrimoniais, afetará a nossa comunidade quilombola de Piões e o povo de Santa Luzia. Pelo projeto apresentado, a comunidade quilombola de Piões, o convento de Macaúbas e o cemitério dos escravos, que são bens tombados, serão atingidos diretamente pelo rodominério. E a Associação Comunitária do bairro Londrina, que faz parte do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Santa Luzia, não é a favor da destruição dos nossos patrimônios culturais. Um recurso proveniente de um crime que será usado para atingir novamente a população de 13 municípios. O recurso que deveria ser empregado para reparação às famílias das 273 pessoas que morreram com a lama, dos nossos rios, da nossa água, da nossa sociobiodiversidade, de tudo que foi devastado pela Vale. E como se não bastasse essa tragédia que a gente viveu de Brumadinho, de Mariana, virá uma outra que acabará com os bens naturais e patrimoniais da nossa comunidade. Estamos no meio de uma pandemia, onde o nosso povo está morrendo pela incompetência do governo federal. A melhor saída é não sair. As audiências estão acontecendo como uma obrigação burocrática, sem serem participativas e representativas. Nem todas as pessoas têm acesso aos meios de comunicação. Não acontece uma ampla divulgação ou publicação. E numa pandemia não tem como ter uma reunião presencial e chamar o povo para participar. Em Santa Luzia, aconteceu uma reunião às 15 horas da tarde, em uma sexta-feira. O horário é totalmente incompatível com a realidade da população, pois a maioria estava trabalhando. Então, assim, estão aproveitando o momento para simplesmente passar a boiada, enfiar a goela abaixo. O rodoanel não é um sonho do povo. O povo não sonha com a destruição dos recursos naturais e patrimoniais. O rodoanel vai cortar Santa Luzia ao meio. Será um impacto violento contra a nossa cidade. Então, assim, o nível de segurança do rodoanel pelos padrões internacionais é 3 estrelas, no total de 5. Como que o rodoanel não será um problema urbano futuro? Como que as outras obras, do governo do estado que a gente viu que foram implementadas nas regiões metropolitanas, o problema que causa? Então, assim, uma obra pomposa que não tem tecnologia o suficiente,
que não garantirá nenhum benefício futuro à nossa população. Então, nós não queremos o rodoanel. Colocou também muito claro aí a posição dos atingidos em Santa Luzia. Eu sou professora Lúcia, eu trabalho com educação ambiental e professora de biologia em Ribeirão das Neves há 20 anos. Em Ribeirão das Neves, nós teremos problemas gravíssimos do ponto de vista técnico, biológico e social. Eu sou do movimento Cachorro do Mato, que defende a APA Lajinha, que justamente o governo entendeu, como aqui em Ribeirão das Neves, muito da nossa área verde ainda é propriedade do Estado. A APA Lajinha é propriedade privada, mas que foi dentro do plano diretor decretada como uma APA de proteção ambiental. No entanto, claro que toda vez que entramos lá, temos que pedir a bênção para os donos do engenho, né? No entanto, juridicamente, ela é uma APA. E o governo do Estado, quando ele passa o trajeto, tanto dentro da APA, que já é documental, regulamental, de que é uma APA, então ele já errou aí, que ele coloca nosso amigo Bernardo vai colocar bem, ele coloca como zona rural, ou seja, ele desconhece o plano diretor dos municípios. Passando um pouquinho anterior, nós temos, quando vem de Pedro Leopoldo para Ribeirão das Neves, produtores de agricultura hortalícias. Ribeirão das Neves é tradicional com relação às hortaliças. O que acontece? Quando o trajeto de rural, né, o drone deve ter passado, como a gente viu passando muitas vezes aqui, rural. O que é rural? Em Ribeirão das Neves, nós temos propriedades que agricultura orgânica, agricultura familiar, de pessoas que realmente dependem desse sustento. E também temos aqui em Ribeirão das Neves um grande índice de nascentes. Só na APA Lajinha são 6, que já é uma APA. Fora o Areias, o Ribeirão do Areias, o Santana, cortando aqui a área pelo drone rural, nós temos aqui propriedades que são de agricultura familiar, de pessoas simples, sem conhecimento técnico e que ficam só analisando o que está acontecendo com relação a... E aí eu quero defender também aqui Pedro Leopoldo, que é a nossa divisa aqui, que nós temos algumas propriedades também ambientais que fazem limite com o município e que eu espero aqui que os nossos companheiros também entrem na luta, porque são propriedades que ambientalmente e socialmente serão muito prejudicadas em Ribeirão das Neves. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Bernardo Persechini, sou morador de Ribeirão das Neves, sou engenheiro agrônomo, agroflorestor, sou um plantador de florestas produtivas e esse é o meu trabalho em Ribeirão das Neves. Tenho plantado floresta produtiva para o projeto social Jardim de Éden, que prevê a agrofloresta com a inclusão de famílias socialmente vulneráveis. E o rodoanel, dentre outras tantas propriedades, passa na propriedade do projeto e aniquila, né? Porque ele passa justo nas áreas produtivas, nas áreas de água, nas áreas de maior importância ambiental para todo o município. Tanto que pelo plano diretor, será que eu consigo compartilhar uma tela? Tem uma tela, é só uma imagem, que mostra a confrontante do rodoanel no plano diretor e mostra o desrespeito do plano do rodoanel sobre o plano diretor. Que ele passa nas áreas de prioridade de preservação ambiental, prioridade 1 e prioridade 2, que foi como o plano diretor representou. Então, na zona de prioridade 1, que é a APA da Lajinha, uma área de preservação ambiental, no estudo do rodoanel, tem um erro muito grave. Não classifica como uma área de proteção ambiental, classifica como zona rural. E uma zona rural que, nos termos para ser esse impacto gigantesco de uma via desse porte, tem menos peso de argumentação. Então tem esse erro, a gente entende que o Estado, no mínimo, ele tem que rever essa questão da APA da Lajinha e se manifestar, o porquê de ter colocado como zona rural, e ele cita o plano diretor de 2020, é super recente, e tem esse engano lá, coloca a zona como uma zona rural e não zona de proteção ambiental, o que é. Na verdade, o plano diretor de Ribeirão das Neves, que foi feito por uma empresa privada, ouvindo os setores da sociedade, ele já deixa uma área para
para o Rodoanel. E nem as empresas privadas, os donos do capital, já estão conseguindo se entender, porque nenhuma empresa privada que fez um plano diretor, em muitos casos, pendendo para o lado do empreendedor e deixou esse ponto para ser passado o Rodoanel, conseguiu, né, conectar com o grande capital, que é quem está fazendo esse movimento pró-Rodoanel, com a anuência do governo. Então eu concordo com a grande maioria dos nossos colegas que falou sobre ser imoral e não ser o correto usar uma compensação ambiental e uma compensação por um desastre desse tamanho para fazer uma obra totalmente questionável, de forma atropelando literalmente o meio ambiente. Na primeira audiência pública, eu fiz essa pergunta aos representantes do CEINF, e os animais atropelados? E onde que está o cuidado com isso? Foi só mostrado uma foto de internet com uma passarela de animais falando que seria assim que a empresa contratada vai fazer a mitigação ambiental. E aí, ao mesmo tempo, o Frei Gilvander expôs que a empresa contratada vai ser selecionada por menor valor que vai custar. Então, só para a gente, um dinheiro desse tinha que ser investido em vida. E agrofloresta familiar é a forma de se investir em vida. É isso aí. Obrigado pela atenção. Oxalá esse programa tenha lançado luzes para as pessoas se posicionarem diante dessa obra faraônica que o governador de Minas, Zema, está lançando aí. Uma obra que poderá causar impactos seríssimos sobre os vários aspectos. Obrigado pela atenção. Até o próximo Palavra Ética. Fique com a bênção do Deus da vida.